Olá pessoal, o programa Análise Direta começa agora. Eu sou a Renata Admiral, estou aqui dos estúdios de São Paulo para mais 55 países além do Brasil, olha que legal. E para quem não conhece o Rio de Janeiro, pelo menos já deve ter ouvido falar em Copacabana, que é um local conhecido mundialmente. Então hoje nós vamos saber um pouco mais da história de Copacabana naquela época de 1900, um tempo que já faz ali, já passaram alguns anos, mas olha, tinha muitas histórias para contar nessa época, muitas histórias bem legais. Quem vai contar essas histórias pra gente é este mineiro simpaticíssimo que está do meu lado, que escreveu o livro Sol e Sonhos em Copacabana, Eliel Paione. Seja muito bem-vindo, Eliel. Muito obrigado, Renato, muito obrigado. É um prazer estar aqui, agradeço a você e a direção do programa, a oportunidade de estar falando sobre o meu romance. Então vou mostrar aqui para vocês, só pra gente já ficar com aquela vontade de ler este romance. Olha só. É isso. Ai, que capa bonita, né? Muito bonita. Gostei muito também. Me conta um pouquinho, você é mineiro. Sou mineiro, é. Me conta um pouquinho da sua relação com o Rio de Janeiro. Ao Rio de Janeiro, todo mineiro vai ao Rio sempre. Uhum. Então, tá ali pertinho, né? Pertinho. Então, quando eu era criança, eu ia passar férias no Rio. Então, eu tenho uma afeição muito grande pelo Rio de Janeiro. Faz parte da minha memória o Rio de Janeiro, minhas lembranças boas, né? E morei no Rio de Janeiro, estudei no Rio de Janeiro. E eu havia lido uma reportagem alguns anos antes sobre um cabaré famoso que havia em Copacabana, chamado Mère Louise. O Mère Louise existiu de 1900 a 1915, se eu não me engano. Tá. Era um cabaré famoso, frequentado por político importante, empresário, gente rica, gente granfina, como se dizia na época, né? Então, na época eu estava muito desiludido com o Brasil, quando eu comecei a escrever esse livro. Então, eu juntei duas coisas. Eu pensei em colocar lá nesse cabaré um político, por exemplo, que foi o senador Mendonça, uma personagem fictícia. E a partir daí eu comecei a escrever a trama. Esse senador Mendonça era um cara rico, era um produtor de café, morava em Campinas, oligarca, senador por São Paulo, Partido Republicano Paulista. E ele era amante de uma mulher linda, Verônica, chamava-se Verônica essa mulher. E um dia, um senhor que trabalhava na embaixada francesa, agente econômico na embaixada francesa, chamado Jean-Jacques Chermont Vernier, vai a esse cabaré, conhece essa mulher e se apaixona por ela. Então, a partir daí, a gente tem um triângulo amoroso de várias consequências, né? Uma trama amorosa desenvolve ao longo do livro. Entendi. Você disse que quando você escreveu o livro você estava desiludido com o Exatamente. Brasil. Quando que foi que você começou a escrever? 2010, mais ou menos. 2010 você já estava... Já estava. Talvez eu teria que escrever 3 livros hoje, porque eu estou desiludido. Tá mais agora que você vai lançar vários. Exatamente. Me conta o que mais te decepcionou, então. Não, o Brasil é um país que existe para os outros. O Brasil não existe para o seu povo. É um país que existe uma elite perversa no Brasil, um sistema político que vive em função disso. E o povo sofre demais. Então, você sendo uma pessoa politizada, igual eu sou, eu conheço muita coisa de política, você fica decepcionado, fica desiludido, fica deprimido até, né? De ver tanto problema, tanta coisa e ver essas coisas erradas acontecendo no país. O Brasil é um país que existe para os outros lá fora. Um país muito rico, um país lindo, mas que não existe para o seu povo, sabe? Existe para banqueiros internacionais, multinacionais, quem tem dinheiro, o pessoal daqui ligado ao pessoal de fora, sabe? Então, essas coisas, tomando consciência desse tipo de coisa, você vai ficando decepcionado, vai ficando desiludido. Então, o que estava acontecendo comigo nessa época era exatamente isso aí. Eu era amigo do Darcy Ribeiro, quando eu morava no Rio, e o Darcy Ribeiro era um cara nacionalista, entusiasmado, um cara super culto, muito simpático, e ele tinha esses mesmos pensamentos que eu tenho, tá? Então, a gente conversava essas coisas, e a partir daí eu comecei... Como eu gosto muito de escrever, eu pensei, então eu vou começar a escrever sobre isso, uma maneira de você colocar o que você tem para dentro e para fora, né? Sim. Então foi a partir daí, Renata, que eu comecei a escrever esse romance, a partir dessa reportagem do Cabaré Mère Louise, que eu conhecia, e a partir da minha desilusão com o país, sabe? E você demorou quanto tempo para escrever? Esse livro eu escrevi assim uns 4 anos, mas eu não peguei assim direto. Eu comecei a escrever, começa, para. Depois, nos últimos anos, eu acho que no último ano que eu peguei e terminei o livro, sabe?
Tá? E nesses 4 anos, mudou a sua visão? Por exemplo, você tinha um pensamento que direcionava o livro lá em 2010, mas aí quando você lançou, você já tinha ido por um outro caminho. Não, o livro é o seguinte, meu livro é o seguinte, eu sou mais ou menos como o pessoal do cinema novo, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Então, uma ideia na cabeça e um livro, uma caneta na mão. No caso, é o computador, né? Então, eu tenho uma ideia na cabeça, mas eu não tenho um roteiro muito certo, muito fixo, não. Eu vou escrevendo e mudo muita coisa durante a escrita, né? Durante a narrativa. Então, aconteceu isso. Tem personagens que você gosta, depois você desgosta, uns que você desgosta, passa a gostar, né? E às vezes você começa a enveredar por um caminho, muda o caminho, vai por ali, vai por aqui. Eu não tenho um roteiro certo para escrever o livro, sabe? Muda demais durante a narrativa. Entendi. Entendeu? E você escreveu o livro baseando também, assim, você ambienta ele em 1900. Ah, sim. Então é o seguinte, então ele é ambientado, tem umas críticas históricas que eu faço, por exemplo. O senador Mendonça, esse político, é um senador, ele é assessor do Joaquim Murtim, que realmente era o ministro da Fazenda do Campos Salles na época. Então, na época, quando em 1900 foi implantada a República do Café com Leite, era uma república, era um método político que mantinha o poder, o governo, com o apoio de todos os governadores à custa de corrupção. Os coronéis do interior apoiavam o governador apoiava o presidente. Isso foi instituído por Campos Salles. O Joaquim Murtim era o ministro da Fazenda dele na época que negociou o Funden-Lowen, que era o Brasil tinha quebrado, tinha falido, então ele foi encarregado de uma coisa recorrente no Brasil, né? Renegociar a dívida, pegar mais dinheiro emprestado, poder pagar o que não podia pagar, enfim emitir Estamos papel. pagando até hoje. Até hoje, então é uma coisa recorrente ao Brasil, esse negócio de pagar dívida. Né? Quebra, não tem dinheiro, então não tem problema. Vamos arranjar mais dinheiro, gera mais dívida, dívida gera dívida, né? Então, isso é um fato real. Então, eu faço várias críticas nesse sentido, né? Então, eu faço críticas históricas, políticas, né? Nesse sentido. Ou seja, você fez toda uma pesquisa histórica também para compor esse romance. Eu fiz a pesquisa, como eu gosto de estar dizendo para a Adriana, minha assessora aqui, eu conheço muita história, li demais, então não foi preciso fazer muita pesquisa, porque tudo estava na minha cabeça. Eu leio demais, meu hobby é a história do Brasil. Então eu estudo, já li demais, conheço muito, sabe? Então eu fiz pouca pesquisa, fiz pesquisa um pouco sobre Copacabana e sobre o Mer Luiz, basicamente isso só. O resto é ficção. E por que você escolheu Copacabana, o lugar que você mais frequentava? A gente tem essa parte afetiva por causa do cabaré que se situava no Posto 6 em Copacabana. Exatamente. O cabaré Mer Luiz ficava no Posto 6 antigamente. Onde é a Rua Francisco Otaviano hoje, perto do Forte Copacabana. Tá, sei. Tá? Era um cabaré chiquíssimo, era administrado por um francês chamado Louise Chabas. Era uma mulher sofisticada, que tinha tradição, era chique o lugar, muita gente chique lá, político, empresário, gente rica frequentava o cabaré. Sim. Então, eu tinha lido sobre esse cabaré, então, basicamente por causa disso. Tá? E por que você foi para um romance? Eu adoro romance. Eu sou um cara romântico. E acho que o romance é uma narrativa que entretém, diverte as pessoas. As pessoas gostam disso, né? Quais os romances que você leu que te marcaram muito? O meu ator preferido é o Dostoiévski. Eu sou Dostoiévski, para mim, o maior escritor que existe é Dostoiévski. Qual dele que você mais gosta? Eu gosto dos Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, gosto dos Demônios, gosto do Idiota. É um livro muito profundo, ele penetra muito na alma do personagem, é um cara que mais penetra, os maiores insights psicológicos é Dostoiévski quem faz. Por exemplo, os Irmãos Karamazov, o Freud disse que foi o maior romance jamais escrito até hoje. É muito profundo, porque ele penetra a alma da pessoa. Então, eu gosto de coisas assim, sabe? Mas dizem que o Dostoiévski também reza uma lenda aí, que ele punha muitas coisas autobiográficas ali nos personagens. Mas todo escritor faz isso. Coloca, no fundo, quando você escreve uma coisa, você está escrevendo de você mesmo, né? Ele era um cara, ele sofria de epilepsia, coitado, ele era um cara que tinha esse problema e era um cara muito sensível. E todo escritor, qualquer escritor que escreve, principalmente romance, ele escreve sobre si mesmo, né? Ele coloca o sentimento dele para fora, ele coloca aquilo que ele é para fora, né? Tem algum personagem que você... Não, semelhante ao Dostoiévski, não, mas eu procuro sempre entrar no personagem, captar essa parte psicológica do personagem. Isso tem no meu livro, tem bastante. Sim. Mas, por exemplo, você se identifica ou se coloca no livro em vários personagens, em várias situações, um pouquinho em cada um? Eu me coloquei muito num personagem que... Infelizmente, ele vai morrer. É um cara. Bom, não posso falar. Qual spoiler? Eu me coloquei no lugar do Jean-Jacques, que é esse diplomata. Era um cara romântico, idealista, um pintor. Ele pintava, morava em Paris, era impressionista e tal.
Então eu me identifiquei muito com ele, me identifico com ele, sabe? O cara idealista, o cara que sonha uma opção de coisa, o cara romântico, é um cara que quer mudar o mundo, igual eu. Então a gente não pode mudar o mundo e inventa um personagem que possa mudar o mundo. Que pelo menos faça por você. Então eu me identifico com ele. Na narrativa eu me identifico com Jean-Jacques Chamon, Vernier chama-se. E você falou que você é um romântico, né? Aliel Paione, você pode me contar um pouquinho desse nome? Sim. Aliel, minha esposa se chama Leila. Então, Aliel é um anagrama de Leila, é Leila ao contrário. Se você colocar Leila em frente a um espelho plano, ele vai refletir Aliel. E Paione é o nome da minha mãe é italiana, e meu nome é José Roberto Martins. Então, eu queria fazer uma homenagem a ela, porque Paione, só tem essa família Paione no Brasil. Então, eu coloquei uma forma até de Paione. perpetuar, né? É uma maneira de divulgar o nome da família, né? Sim. Então, eu coloquei Aliel Paione, em honra à minha mulher e em homenagem à minha mãe. E o que a sua mulher achou? Eu achei legal, minha mulher. Ela que inventou esse pseudônimo, sabe? Eu cheguei para ele, Leila, inventa um pseudônimo. Eu escrevi um livro, você inventa um pseudônimo para mim. Ela falou assim, Aliel. Eu falei, Aliel? O que é Aliel? Aí meu nome é o contrário. Eu achando que você pensou neste nome, foi ela, a mulher tem toda uma sacada. Mulher é muito sagaz, gente. Já chegou e falou assim, você vai colocar o pseudônimo do meu nome ali. Adorei, Leila. Leila é espertíssima. Foi esperta mesmo, Ali a gente já continua a conversa, eu vou para um breve intervalo, a gente volta para falar um pouquinho mais do livro Sol e Sonhos em Copacabana, aqui do Aliel Paione. Para você que já está curtindo aqui o nosso bate-papo, para a gente revisitar um pouquinho Copacabana de antigamente, o Rio de Janeiro, então continue conosco. Lá no nosso canal do YouTube você acompanha todo o nosso conteúdo através do Análise Direta. Na nossa fanpage, curte, compartilhe também programa Análise Direta e você pode participar mandando suas considerações, suas opiniões através do nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 011 São Paulo 992247760. Se você está em algum outro país, coloque o 05511 na frente do telefone, tá? Análise Direta já volta. Olá pessoal, estamos de volta conversando aqui com Aliel Paione. Ele acabou de lançar esse livro, olha que bacana, Sol e Sonhos em Copacabana. Vou mostrar aqui mais uma vez para vocês e vou chamar a atenção para essa capa que eu achei maravilhosa. Gostei muito da escolha das cores, da foto. É isso, né? Copacabana é linda mesmo, não tem como. Bom, conversando um pouquinho, Aliel, quero conhecer então um pouco mais de você. Me conta sua infância, diz que é um cara que gosta de ler muito, que gosta de estudar. Me conta um pouquinho como foi essa sua formação. Eu li demais, desde 10 anos, 9 anos eu li demais. Sempre li e leio até hoje. Então eu sempre li demais. Eu li muita história geral, história da civilização. Li Kafka, li Balzac, li essa de Queiroz todinho, sabe? Li Marcel Proust, li todinho. Dostoiévski eu leio e releio até hoje. Então, eu sempre gostei de ler, leio demais. Agora, eu sou engenheiro, eu formei em engenharia, depois fiz mestrado em engenharia nuclear e trabalhei no Rio de Janeiro, depois voltei para Belo Horizonte na Universidade Federal, depois comecei a dar aula de física na PUC. Esse ano eu estou parado, me aposentei, então estou querendo agora me dedicar à literatura, porque eu gosto muito de escrever, né? E você acha que isso você herdou, assim, da sua família, de alguém que você via que lia muito? Meu avô, me parece que meu avô gostava muito de poesia. Cidade de Ouro Preto, se formou em Ouro Preto em 1920. Então minha mãe disse que ele gostava muito de escrevia bem, gostava muito de poesia, então talvez tenha dado alguma coisa nesse sentido, né, Renata? Você lembra o primeiro livro que você leu que te impactou? O primeiro livro que eu vi na minha vida foi minha mãe que deu, foi Ernest Hemingway, O Velho e o Mar. Eu tinha 9 anos de idade, eu me lembro que ela me deu esse livro. É um cara que pega pesca um peixe muito grande e tenta levar o peixe para a praia, não tem alto mar. E luta para levar o peixe e quando o peixe chega lá, o peixe está todo comido pelos outros peixes, né? Só chega o osso lá, né? Eu lembro que minha mãe perguntou para mim, o que você entendeu desse livro? Eu não entendi muita coisa. Eu falei isso aí, mas eu não tinha perspicácia de interpretar as coisas, né? O primeiro livro que eu li foi esse, Hemingway, um escritor que eu gosto bastante. E como que você encara esse livro hoje? Qual a sua metáfora dele? A metáfora dele é o seguinte, o que vale é a luta, né? O resultado final talvez não é aquilo que a gente pensa, mas o que vale é a transição entre um ato e a luta para chegar a um resultado. Se o resultado é positivo ou negativo, depende das circunstâncias, né?
Por que você acha que você foi para engenharia? Que é algo tão de Pois exata, sendo exato. que você tem toda essa sensibilidade de um Na década de escritor? 60, Renata, na década de 60 era muito comum, só tinha 3 profissões. Havia 3 profissões, ou fazer engenharia, ou medicina, ou direito. Porque na época o Brasil estava começando a crescer, Sim. o pessoal estava preocupado em ganhar dinheiro e tal. Então, a gente era muito dependente, pai e mãe também, você não tinha opção, sabe? A gente morava no interior, o pessoal muito submisso a pai e mãe, né? Então, você vai ser engenheiro. Como eu já tinha engenheiro na família, eu acabei indo para engenharia. Entendi. Mas eu nunca gostei muito desse negócio de matemática, é muito exato, você não foge um pouco a imaginação. Eu gosto muito de imaginar, de criar as coisas através de romances, por exemplo, a gente consegue isso, né? Então eu acabei indo por causa disso, quase por obrigação. Mas apesar dessa falta de opção, você fazia outras coisas relacionadas, então, um pouco mais à literatura, ou ia devorando os livros? O que você fazia para manter esse equilíbrio, não, eu sempre então? Li. Aí que tá, eu sempre Você não parou de ler? Não parei de ler, nunca parei de ler. Não, eu me lembro quando eu estava estudando engenharia, no primeiro e segundo ano, eu lia Sartre, por exemplo, um cara que eu gosto demais. Sartre, um cara existencialista, muito pessimista, eu lembro que eu ficava assim, até deprimido de ler, né? Mas li toda a obra de Sartre, aqueles prostitutas respeitosos, Ser e o Nada, lia aquele escritor francês que me esqueci o nome, um existencialista também, não me esqueci o nome dele agora. Sempre li demais. Entendi. Li Ariano Suassuna, li tudo, eu já li quase tudo, sabe? Eu gosto muito dos escritores que são pessimistas. Você gosta? Eu gosto, não sei, não é uma identificação, mas aí você olha para o seu né? redor e você começa a entender, acho que um pouquinho mais. O meu filósofo preferido é Nietzsche. Nietzsche, puxa, Nietzsche é pesado, eu já li Nietzsche também. E Nietzsche Nietzsche é o mais mal-humorado, mais pessimista que Nietzsche, eu não sei. Super-Homem, né? Eu já li Nietzsche também. Como é que são? Eu esqueci o nome dos 2 livros que eu li do Nietzsche. Tem Etiomo, tem a Moral. o Anticristo, tem Além do Bem e do Mal. Além do Bem e do Mal, eu li Além do Bem e do Mal, muito bom. Eu li, muito bom, Nietzsche é um cara revolucionário, né? Sim. Ele destrói todos os valores, né? Inclusive, existe uma associação, é bobagem isso aí, entre o nazismo e Nietzsche, que eu não concordo. Não existiu, né? Nunca existiu. Uma coisa que se apossar daquilo não tinha nada a ver. Nietzsche foi em 1900, né? Morreu em 1900, se eu não me engano, né? Nietzsche. Não vou lembrar agora a data da morte dele. Mas ele é um cara muito, muito diferente, realmente. Ele é um cara que abalou as estruturas. Era um cara super pessimista, realmente, né? Porque destrói todos os valores, né? Os valores, aquela ideia de super-homem, ou seja, as coisas estão dentro de você, você é capaz de tudo, enfim, você não se apoia em nada, você é capaz de resolver tudo, mais ou menos por aí, né? É essa questão de se perceber, né? De se Exatamente. buscar o tempo Tem todo. Tem muita coisa a ver com psicanálise, talvez, né? Porque a psicanálise volta muito para a própria pessoa. Sim. A psicanálise abandona tudo e volta para o próprio homem, né? Então, tem muito a ver com esse tipo de coisa, né? E você é de Varginha? Sou de Varginha. Quanto tempo que você ficou em Varginha até você Eu se fiquei em mudar para Belo Varginha, Horizonte? eu fiquei em Varginha 19 anos. Eu só passei a adolescência lá e depois fui para Belo Horizonte estudar, né? O que você fazia em Varginha? Que você tem Eu jogava saudade? futebol, gostava muito de futebol. Na época era futebol, né? Não tinha outra opção também, né? Futebol e aquela vidinha de adolescente, né? De namorinho, aquele negócio todo. Né? Mas teve uma infância feliz, assim? Mais ou no seu menos, não tive muito feliz, não. Não tive, sabe, porque eu sou um cara muito depressivo, sabe? Eu me lembro que minha mãe, em 1961, eu fui estudar em Ribeirão Preto. Minha mãe era fazendeira, meu pai morava na fazenda, não podia ficar com a gente na cidade. Então eu fui colocado para estudar em Ribeirão Preto, fazer admissão, primeiro ano de ginasial. Na época tinha isso, né? Eu fiquei muito deprimido, porque eu fui separado da família, talvez seja por causa disso, né? Eu sou um cara muito depressivo, tenho tendência a ficar muito deprimido às vezes, porque eu sou um cara muito sensível, percebo demais as coisas, qualquer coisa me afeta. Então eu passei por momentos sérios de depressão, sabe? Então, todo escritor, todo artista que que percebe, é isso, dizem que quanto mais inteligente nós somos, mais sofremos, né? Verdade, que a gente realmente... a por gente isso que aquela frase, a percebe, ignorância é uma bênção, tem exatamente, muito, verdade, sim. tem muito sentido. A pessoa que percebe as coisas sofre demais, né, Sofre. Renata? Por exemplo, eu sofro demais com a situação do Brasil. Eu vejo quando está vindo para cá tanta pobreza, tanto cara deitado de baixo, morrendo, passando fome, dormindo na rua. Isso me deixa deprimido, sabe? E eu sou jornalista, eu assisto um jornal, eu tenho vontade. Você fala, nossa, eu não consigo às vezes. Olha, para dizer a verdade, eu nem, às vezes, não vejo jornal nacional, a gente via demais. Hoje não vejo mais, porque não sei se é um processo deliberado ou não, para deprimir o povo, eu não sei, isso é difícil de falar. É que é difícil encontrar uma boa notícia, parece, mas é muito né, hoje ruim, em dia. exatamente, mas o pessoal explora demais. E tem muita coisa boa acontecendo no país. Tem muita gente boa, o Brasil é um país de gente boa, de gente trabalhadora, tem tudo, mas o pessoal explora muito aspecto negativo, para dar notícia, talvez, da audiência, eu não sei, essas coisas vocês que entendem, mas essas coisas me deprimem demais, sabe?
Porque o Brasil é um país rico, um país grande, tem tudo para dar certo e não dá certo. Qual que você acha que seria a solução para o Brasil? É difícil, viu, Renato? A solução para o Brasil é difícil. A solução para o Brasil passa pela educação. É o primordial, Mas teria que né? ter, por exemplo, era ligado ao Darcy Ribeiro, gostava muito de Brizola, na época eu morava no Rio, ligado ao Brizola. O Brizola fez um programa lindo de construção de CIEPs no Rio de Janeiro. 400 CIEPs, uma escola de tempo integral, o aluno ia de manhã cedo, almoçava, tinha natação, tinha piscina e tal. E o Darcy Ribeiro, que era um cara idealista, visionário, que fez esse programa, ele que chefiava esse programa, até me chamou para trabalhar com ele no CIEPs. Mas aí depois o pessoal que detestava o Brizola, que o Brizola era um cara detestado pela elite aqui no Brasil. Sim. Aí ele brigou demais com a Rede Globo. Mas caíram em cima do Brizola, fizeram uma campanha tão grande, quer dizer, saiu o Brizola, entrou Moreira Franco, me parece Moreira Franco, acabou com o programa todinho. Se tivesse dado continuidade aqui no negócio, seria uma beleza, seria uma coisa fantástica. Aí o pessoal que nunca faz nada, e começa a meter o pau, mas isso é escola, não sei o quê. O problema não é fazer o prédio, o problema é pagar bem o professor. Se paga bem o professor, o problema é fazer escola. Não tem professor, mas não tem escola. Sempre arranja uma maneira de saber, gente que não faz nada, nunca vai fazer, e fica metendo pau em quem tenta fazer alguma coisa. Então essas coisas iludem a gente, sabe? Mas você acha que nas próximas eleições a gente consegue dar uma mudada ou você acha que ainda não? Eu espero que o Brasil está tão ruim agora, o Brasil chegou no fundo do poço, né? Não é possível que vai piorar mais. Nós temos um presidente que foi processado 2 vezes e para fugir fora do processo ele comprou a bancada, gastou 32 bilhões com emendas para poder mudar, comprar voto para não ser julgado lá pelo Supremo. Então nós estamos com um presidente que é corrupto. Todo o ministério dele, o principal assessor dele, amigo íntimo dele, tal Gedel Vieira Lima, foi apanhado com 51 milhões dentro da... Quer dizer, se você é amigo íntimo de um cara que é um corrupto, imagina bem, sabe? Então o Brasil não tem governo. Eu não sei quem é o ministro do Brasil, quais são os ministros, uma coisa que a gente sabia sempre, não sei quais são os ministros. Os ministros hoje são nomeados de acordo com os interesses, uma semana é um, daqui a 10 dias, você vai votar, então você vai ser ministro, aí conta o voto, essas coisas assim que é deprimente, sabe? Então, a política é desanimadora. Atualmente está muito desanimador, né, Renato? A gente vai continuar esse papo na nosso próximo bloco, que é a Análise Direta já volta para a gente conversar um pouco mais aqui com a Aliel Paione. Não sai daí. Olá pessoal, estamos de volta aqui, converso hoje no Análise Direta com o escritor Aliel Paione, que está aqui, lançou o seu livro Sol e Sonhos em Copacabana. Vou mostrar de novo que é para todo mundo ficar com vontade. Esse livro está à venda em todas as livrarias, Saraiva, eu consigo achar? Pode comprar pelo site, na Saraiva, o próprio site da Aliel Paione, no Instagram, no Facebook, né? Ou na Saraiva, o Livraria da Vila e... Travessa, Cultura, né? As melhores livrarias a gente já encontra esse livro. E você tem planos para os próximos? Eu tenho. Esse livro aí, na verdade, eu pretendo escrever uma trilogia. Esse é o primeiro. Esse livro continua, tem mais 2 outros livros. Então, esse livro começa em 1900, eu pretendo escrever até o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954. Olha só. Que é uma data importante no Brasil. Acompanhando essa linha histórica, né? Fazendo essa linha histórica. São 3 gerações, duas gerações de uma família, que vai até 1954. Então, a minha ideia é exatamente essa. Esse é o primeiro livro. Eu terminei de escrever o segundo, agora estou revendo. O ano que vem devo lançar o segundo livro, depois o terceiro. E o segundo livro você demorou quanto tempo? Você achou mais desafiador? Não. Como eu já tenho história na cabeça, foi rápido. Sim. Escrevi em 1 ano, escrevi o segundo livro. 1 ano e meio, escrevi. Já terminei, estou fazendo a revisão. E você já tem a ideia de como, você já sabe como é que vai ser o final da trilogia, já sabe mais tudo? Mais ou menos. Ou você deixa também a leitura te levar? A leitura vai me levar. Esse livro realmente eu não estou sabendo muito bem, não. Vou sentar, vou começar a passar uma linha na minha cabeça para poder terminar esse terceiro livro. Não tenho uma ideia assim certa sobre. E o segundo já tem data de lançamento para 2019? Talvez final do ano que vem. Talvez até setembro, outubro, sei lá, meados do ano que vem. É bom escrever no seu tempo, né, no seu ritmo, sem aquela pressão de você ter que publicar em 2 meses, em 3 meses. Isso é uma coisa séria, que muitas vezes a pessoa tem contrato com a editora e sofre esse problema, né, Renata? Você tem que entregar o livro. O Dostoiévski, eu estou dizendo tanto, porque é um cara que vivia sempre em dificuldade financeira. Sim. Sofria demais com isso, né? Tem que produzir, porque ele vivia devendo. Então, cara, daqui a 2 meses tem que entregar um livro pra gente, originais e tal. Isso, às vezes a pessoa escreve, não faz nem a revisão. No caso do Dostoiévski, eu conheço a história dele,
Muitos livros dele eu não fez em revisão, eu poderia aperfeiçoar o livro, mas sai do jeito que está lá para poder entregar o livro ao editor, para poder ganhar um dinheiro, né? Você teve dificuldade para conseguir editora? Não, eu procurei através eu tenho muitos amigos, procuro na Pandora, que é uma editora que costuma dar oportunidade para jovens escritores, né? Então, eu fui muito bem recebido lá, o Jonathan, que é o gerente lá, e me orientou demais, me orientou bastante, uma pessoa muito simpática, agradável. Mandei o livro, ficou lá 1 ano sendo analisado e me convidaram para fazer parte do projeto da editora. Nossa, mas demora um tempão para ser analisado. Demora. Eles devem ter vários livros. São vários livros, né? São vários livros, Tem vários livros, não é só o meu, Sim. não. Então, geralmente, é isso mesmo. Às vezes tem editores que demoram 2 anos, 3 anos. Gente, eu não sabia dessa demora. Eu não tinha essa Nossa, percepção. demora demais. Demora menos de 1 ano, você não tem resposta de uma editora, não. É 8 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes você nem tem nem resposta. As editoras muito grandes, eles mandam isso. Se você dentro de 2 anos de uma resposta, você não precisa esperar resposta nenhuma mais. Tem uns prazos que eles dão assim pra gente. E como é que você vê a leitura aqui no Brasil? No Brasil parece que não se lê, né? Por exemplo, uns 10 anos atrás eu vi uma reportagem, só Buenos Aires tinha mais livrarias que o Brasil. Não sei se atualmente esse número é verdade, mas de qualquer maneira, Buenos Aires tinha 800 livrarias, o Brasil não tinha 800 livrarias. É verdade mesmo. Se você pegar em São Paulo, por exemplo, eu não sei, lá em Belo Horizonte, de livraria mesmo que eu saiba, que deve ter umas 20 livrarias, que são livrarias mesmo. Você vem aqui em São Paulo, não sei, deve ter umas 80, 100 livrarias, que é livraria mesmo. No Rio, mesma coisa. No interior de Minas, em Varginha, tem uma livraria só. Sabe? Nossa, sim. E é uma cidade grande, a principal cidade do sul de Minas é Varginha. Então, por aí você vê que o brasileiro lê muito pouco, né? Você vai na Europa, por exemplo, é muito comum você estar viajando de trem, não tem que os TGVs, o pessoal está sempre lendo no metrô, o pessoal está sempre lendo, né? Que o pessoal sério lendo, o pessoal lê demais. Aqui no Brasil o pessoal lê pouco, né? Você acha que é falta de costume? A gente volta para a falta da educação, falta de cultural? educação, um fator cultural, vem de coisa antiga, né? Mas parece que está melhorando agora, né, Renato? Eu tenho visto alguma coisa. O mercado editorial no Brasil tá bom, né? Eu acho que... Eu até ia te perguntar isso. Como que você vê os novos escritores? Como é que está a literatura? Pois é, Renato, eu não tenho muita experiência de autores novos, não. Eu tenho o Milton Ratum, é um amazonense, parece que escreve muito bem, mas eu não estou por dentro de literatura atual no Brasil, não, sabe? Eu não posso... Eu estou sempre ligado aos clássicos, leio, releio. E os leitores atuais, os escritores atuais, eu estou meio por fora, realmente. O que os clássicos te trazem? Os clássicos me trazem, o clássico sempre me traz a eternidade. Ou seja, você pega, por exemplo, o Dom Quixote, por exemplo, foi um livro escrito no século XVI, é um livro atual. Sabe? Um cara um utopista que tenta mudar o mundo, né? Ele, Sancho Panza, o assessor dele, é um livro. Você pega a Divina Comédia de Dante Alighieri, que eu leio, gosto de ler, é um livro atual. Você lê o Maquiavel, por exemplo, é um livro atual, politicamente nem se fala. Claro. Muita gente copia as coisas ideias do Maquiavel, do príncipe, né, de Maquiavel. Você pega o Balzac, você pega o Dostoiévski, eternamente o Dostoiévski, você pega o Proust, é a mesma coisa. Então, essas pessoas escrevem muito bem e são imortais, a literatura imortal, né? Como os compositores de música, claro, Chopin, Liszt, Mozart, que são do século XVII, são pessoas geniais, são poucas pessoas geniais, né? Que enquanto houver literatura e houver música, essas pessoas estão... Então, eu prefiro pegar os clássicos, porque a gente não tem tempo de ler tudo, né? Claro. Então, como eu comecei a ler os clássicos, eu sempre estou indo, voltando. Dostoiévski é um romance, um escritor que eu leio e releio, sabe? Você tem que ler você pegar a riqueza do livro, você tem que ler 2, 3 vezes, né? Você pegar todos os detalhes, cheio de detalhes. Eu li muito menina, Crime e Castigo, ganhei de presente. Crime e Castigo. Eu era muito menina, eu era de devorar livros, assim, eu devorava uns 3 livros ao mesmo tempo. E outra coisa, Renato, o Dostoiévski, além de é profundo, são praticamente ensaios. Crime e Castigo, que você está dizendo aí, do Dostoiévski, tem um personagem principal, o Raskolnikov, que chama. Raskolnikov, ele mata uma velhinha, era um estudante pobre, e a velhinha era usurária, né? Emprestava dinheiro para ele, para todo mundo e tal. Ele descobre que a mulher tem opção de coisa, tem dinheiro e tal. Ele mata essa mulher. Quando ele mata essa mulher, começa o inferno dele, que aí começa... O Dostoiévski é um cara que tinha muito ligado ao cristianismo, um cara cristão, tem muita sensibilidade, o problema é não faz opção de questionamento nesse sentido. Então, coitado, aí ele começou a ficar atormentado, o Raskolnikov. Aí a vida dele virou um inferno, porque aí compete a culpa dele.
É um negócio genial pelo seguinte, ele mesmo, ele fez um crime tão perfeito que ninguém descobria, ele mesmo começou a dar dica para a polícia. Ele mesmo tentava se entregar, né? Exatamente. Mas ninguém consegue descobrir o que eu fiz, então eu vou começar a me entregar. Mas eu demorei 6 meses para ler Crime e Castigo. É complicado, é muito complicado. Foi o livro que eu mais demorei para ler. É genial por causa disso, porque ele começa a se acusar. Fala, puxa vida, ninguém descobre o que eu fiz, então eu vou me denunciar. Ele começa devagarzinho, vai aos poucos. Ele tem essa necessidade de ser punido, né? Ele tem necessidade de ser punido. Sim. É o complexo de culpa, né? Então esse livro é um romance, mas é um ensaio psicológico, né? E por isso que eu gosto do Dostoiévski, porque ele é um cara muito profundo, sabe? E falando, você falou essa questão de família, que você tem essa coisa de ficar perto, tudo. Sei. Como que foi que você conheceu a Leila? Sim, a Leila... Você é romântico também, não somente para escrever. A Leila é de Varginha, conterrânea minha. Então, desde pequenininho, desde 15 anos, a gente começou a se namorar. Aí acabamos casando. Desde assim, então vocês se conhecem há muitos anos. Muitos anos, tem 40 anos que eu estou com a Leila. Olha só. E ela é uma pessoa muito equilibrada, né? Talvez se não fosse ela, seria difícil outra pessoa aguentar viver comigo. Eu sou muito ansioso, muito preocupado, e ela é uma pessoa super equilibrada, né? Então a gente faz uma composição boa. E a Leila, o que ela faz? A Leila era professora, pedagoga, né? Atualmente ela parou, aposentou também e está em casa, né? E daí qual que é o hobby também dela? A Leila gosta muito de dança, gosta de ler também. Ela lê um pouco, ela não lê quanto como eu leio, mas ela gosta, ela faz um trabalho social muito legal em Belo Horizonte, na igreja lá, né? Atualmente ela faz trabalho social. Entendi. No hospital, visita doentes nos hospitais, né? E é um trabalho legal que ela faz, sabe? É um casal bem sensível. Bem, assim, próximo também, assim, da comunidade, exatamente, sim. digo, sensível com o país. Sim, exatamente. Sensibilizado, né, exatamente, com as causas. Só que a Leila é uma pessoa mais fria, eu sou um cara muito sensível. Ele é mais racional? É, super racional, ela é uma pessoa equilibrada, racional, muito equilibrada. Ela não é como eu, não, eu sou um cara muito, assim... Você se envolve, assim, sou muito exaltado, sou muito sensível, eu sou muito cheio de picos, sabe? E ela não, ela é uma pessoa equilibrada. Ela puxou pelo pai dela, o José Pedro, que era uma pessoa muito boa, então, uma pessoa muito equilibrada, então ela puxou por ela. E me diz uma coisa, quando vocês casaram, vocês tinham quantos anos? Nós tínhamos 25 anos. 25? Antigamente era casava-se cedo, né? Ah, sim, 25 até que não é. Tá bom, mas hoje em dia quase que ninguém casa. O pessoal, eu tenho um filho que mora em Paris até, né? Ele mora com a menina lá, a Bárbara, tem até um neto, a neta da Tainá. E nunca nos casou até hoje, mora junto. É muito comum hoje em dia também, né? Tem vários tipos de relacionamento hoje em dia, né? O Roberto até briga, Roberto, você não vai casar? Ah, vou casar, mas não casa nunca, fica lá, já tem Você filho. só tem ele de filho? Tem 3 filhos. 3 filhos. Tem o mais velho, o Alexandre, que é casado, tem a Tatiana, que é médica, casada também, e o Betinho lá. E o que eles fazem? A Tatiana é médica, né? Tá. O Alexandre é engenheiro, trabalha na Gol, inclusive. Seguiu o pai, hein? Engenheiro, trabalha na Gol. E o Roberto, ele fez educação física, mexe com capoeira, ele faz um trabalho muito legal, ele mexe com pessoas deficientes na França, sabe? Trabalha numa empresa lá na França, ele mora em Paris. Ele faz 10 anos que ele está lá, ele conseguiu a cidadania francesa, e mora lá e não volta para cá mais não, sabe? E você sente muita falta dele? Sim, eu sempre vou lá, sinto. Ele é uma pessoa muito sensível, ele é uma pessoa mais ou menos igual eu. Ele é um cara que quer mudar o mundo, muito idealista, sabe? Não é consumista, detesta. Quando ele vem aqui, eu quero comprar uma calça jeans para ele. Vamos no shopping, eu não vou no shopping, não preciso disso, não sei o quê. Então me fala uma coisa, já que você tem essa sensibilidade, é este cara humano, né? É um artista mesmo. Se você pudesse realmente realizar assim 3 desejos para mudar o mundo, para que o mundo fosse um lugar melhor para a gente viver, para criar os filhos, o que você faria? É uma pergunta difícil, Renata, mas eu acho que a primeira coisa teria que haver justiça no mundo, implantação de justiça, igualdade social e educação. Educação, quando você tem educação, você tem tudo. Se você ensina as pessoas a pensar, a pessoa que aprende a pensar, aprende a exigir. Né? Aprende a questionar as coisas, aprende a exigir os seus direitos. Então, eu acho que teria que haver educação, justiça social. Eu sou um cara que tem ideia socialista por causa disso, igualdade social. E deveria ser isso aí, sabe? E basicamente isso aí, educação, justiça. Coisa que falta no Brasil, né? Sim. E é difícil porque hoje em dia o mundo, as pessoas que têm capacidade, as pessoas que mandam no mundo, hoje em dia é um problema sério. As pessoas que mandam no mundo só vê os próprios interesses, né?
É o problema do capitalismo. Eu não sou anticapitalista, por conta, sou um cara burguês, gosto de coisa boa e tal. Mas existe as pessoas que esse capitalismo selvagem eu sou contra. Existe no Brasil, no mundo, as pessoas que só pensam em si e ponto final, né? Muita gente sofrendo na África, podia ajudar, muita gente que podia ajudar, não ajuda, só pensa em ganhar dinheiro, é um saco sem fundo. Inclusive, um saco sem fundo está destruindo a Terra, né? Porque o nosso planeta é um planeta limitado e esse pessoal só pensa em explorar, ganhar dinheiro, explorar. Não, é poluição, é vender mais automóvel, vender tudo, tem que vender tudo. Se você vende automóvel, tem que vender pneus, tem que produzir mais gasolina, tem que produzir tudo, borracha e tal. Vem um pacote ali, um pacote infinito. Então, a Terra é um planeta limitado, sabe? Se o homem não mudar essa maneira de ser Deus, se não mudar esse paradigma, nós estamos no final do mundo, eu acho. Não tem jeito. E você coloca essa sua percepção nos próximos livros também? Eu coloco alguma coisa que eu falei, eu coloco aí. Tem um cara, esse Jean-Jacques, um cara muito idealista, ele é um cara que questiona isso, o século XX, só que no caso, ele está em 1900, então ele fala das ondas de rádio, a angústia do homem, para onde leva esse homem, hoje em dia o homem está muito angustiado, né? Então eu coloco um pouco esse negócio no livro aí, sim. Bom, você já me falou que eu posso achar esse livro aqui nas melhores livrarias para poder comprar. E seus contatos? Você tem algum contato que a gente pode te achar? Pode ser no meu e-mail. Meu contato, você pode procurar o pessoal lá da LC Comunicação, da Líder Comunicação. Eles trabalham comigo, eles têm meu contato. Mas no contato posso passar seu Facebook, que eu tenho aqui? Pode passar o Facebook. facebook.com/Aliel Paioni. Exatamente. Lá você pode comprar o livro no Facebook também. Instagram através também. Do Facebook, do Instagram. Compra, o Instagram também você compra, tá? Aliel Paioni no Instagram também. Exatamente, Aliel Paioni no Instagram. E tem o meu e-mail pessoal, posso dar para você. Claro. É alielpaioni@yahoo.com.br. Eu adorei o nosso bate-papo. Eu também gostei demais. A gente ia fazer um bate-papo só sobre livros que a gente já leu e as considerações. Você também é uma pessoa bonita e simpática. Sem spoiler dos livros. Foi um prazer, viu? Olha, volte quando você quiser. Obrigado, Renato. Foi um adorei. Com certeza. Eu adorei demais. Esse aqui é meu. Você. Pode ficar para você. Deixa eu fazer um dedicatório para você. Por favor, vou pedir para você fazer logo quando a gente acabar o programa. Então, muito obrigada pela presença. Obrigado. Viu? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para todo mundo aqui. Né? Pessoal, para você que curtiu aí a nossa entrevista, aproveite, curta, compartilhe lá no nosso Facebook, no programa Análise Direta. Você pode colocar também lá nos comentários as suas opiniões, o que mais que você gostaria de ver, do que você queria que a gente conversasse mais aqui também com o Aliel. Coloca tudo lá. Para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, é lá no canal do Facebook. Então, canal do YouTube. Lá no YouTube é o Análise Direta e você também pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp aqui do Análise, que é o 011 São Paulo 99224 7760. Se você se encontra em algum outro país, maravilha. Põe o 055 11 99224 7760. Hoje a gente fica por aqui. Vou deixar aqui o Aliel autografando o meu livro que eu tô louca para ler, para conhecer um pouquinho mais desse mundo de Copacabana 1900. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa.